Natal é época de celebração, encontro, aceitação das diferenças, felicidade de família. Será? Será que é assim para todo mundo? E quem vai passar esse dia com o amargo da desidealização da família na boca? Aceita o chá de coragem? Oi, Elisama. Começo dizendo que me identifico muito com você. Sou também uma mulher negra, ariana e movida pela raiva. Te ouvir muitas vezes é me ouvir e acessar coisas que não que conheço e nem acessei ainda em mim mesma. Te levo quase toda semana para minha análise. Obrigada pelo seu trabalho. Desde que me tornei mãe, tenho vivido um lento processo de desidealização, desromantização dos meus pais. Eles, individualmente, e o casamento deles também. Porém, estou em uma fase que isso está gritando em mim. Me sinto vivendo um luto por tudo que sempre acreditei ser e estou tentando encontrar uma nova maneira de me relacionar com eles. Mas por enquanto, eu quero distância. Não vou entrar em detalhes na minha vida, porque não quero pitaco especificamente sobre mim. Mas adoraria te ouvir falar sobre essas questões. Obrigada. Eu escolhi esse e-mail no dia de hoje, porque amanhã é Natal, é a véspera de Natal. E a gente vê essa convocação de união, de família, de proximidade, de se juntar com seus pais, com seus avós, com seus tios, de fazer amigo secreto. E às vezes parece tudo tão distante da nossa realidade, tudo tão falso às vezes, né? E eu sei que muita gente passa essa data sentindo uma dor da desidealização da família, de não viver isso que se espera viver. Eu nunca gostei muito de Natal, eu venho de família evangélica, então não tínhamos dentro de casa essa coisa de árvore de Natal, nunca foi muito na nossa família pequena, assim, né, na minha família nuclear. E a gente nunca foi de juntar com tios, com primos, então essa ideia de Natal, ela já não fazia sentido para mim quando eu era criança, porque tinha uma dissonância lógica clara com o que eu vivia. E eu achava estranho. Gente que passou o ano todo falando mal um do outro, que passou o ano todo brigado, que se estressou de diversas formas, chegar no final de ano e se unir e falar: ai meu Deus do céu, a coisa mais linda da minha vida, te amo, te amo, te amo. E parecia que tá tudo muito bem. Eu achava muito estranho. O que me fez mudar a opinião sobre o Natal foi a chegada dos meus filhos. Porque aí eu quis criar a tradição para eles. Eu quis criar com eles uma rotina, uma história, quis criar com eles memórias. E aí eu comecei a me admirar com o Natal, olhar as luzes de Natal, achar tudo lindo, mas ainda assim o Natal ele tem um significado diferente para mim. Eu estou criando, na minha história, o que eu penso sobre o Natal, se eu gosto, se eu não gosto, o que eu não gosto. E aí o primeiro ponto dessa nossa conversa inteira aqui é perceber que a sociedade te impõe uma ideia do que é cada época festiva, e aqui eu tô trazendo o Natal, mas tem várias outras, que é uma ideia bem limitadinha, sabe? É uma ideia que tá muito definidinha de como cada um e cada uma de nós tem que viver aquela experiência. E aí quando você foge um pouquinho dessa regra, parece que o erro tá em você. E eu trago aqui o exemplo que eu normalmente dou de uma calça jeans, de uma calça. Não existe a calça que ela é mágica, que ela vai caber igualmente em todo mundo. Simplesmente não existe, é uma fantasia. Quando eu era adolescente, acho que era adolescente. Eu assistia um filme numa calça jeans que eram 4 amigas, eu não sei se você já assistiu esse filme, eu não lembro o nome dele. E que era uma calça que dava em todo mundo, e elas tinham corpos completamente diferentes, e elas viviam experiências marcantes, cada um usava, descobriram que a calça, ela cabia em todas, e aí cada uma passava um período com a calça. E, obviamente, as experiências de cada um eram diferentes, mas a calça era o ponto que ligava todo mundo. O Natal, o dia das crianças, o dia dos namorados, o dia das mães, o dia dos pais, o dia que você quiser trazer pra sua cabeça agora. Não é essa calça jeans, amor.
Não tem essa calça mágica que vai caber perfeitamente em você e em mim. Ela precisa ser feita sob medida. Ela precisa levar em consideração a tua história, ela precisa levar em consideração os teus anseios, os teus medos, as tuas dores, o teu contexto, a tua realidade. Eu sempre falo de contexto aqui, porque olhar para a tua história, sem olhar para tudo que está ao redor da tua história, é muito violento com você. Veja, eu não sou a pessoa que vai falar: você é a vítima da tua história, você não tem ingerência nenhuma sobre o que te acontece. Não é isso. Mas são 2 extremos que a gente tá agora, sabe? De pensar: "Ah, não, eu não tenho nenhuma liberdade de nada", ou "Não, a responsabilidade é toda sua, amor, se você quiser você vai ser feliz". Eu tô falando do lugar que a gente tá aqui no meio desse caminho. Eu não consigo decidir tudo que vai ser da minha vida, mas eu também não vou ficar parada nesse lugar de: "Que merda, as coisas foram diferentes pra mim, que droga, eu odeio isso". Então assim, olha ao teu redor a construção do que foi o Natal pra você, sem comparar com o que ele deveria ser. Pensa o que foi o Natal na tua história. E aí quando a gente olha o que foi o Natal na nossa história, o que significa família na nossa história, a gente consegue olhar e pensar: "Ok, eu não vou viver essa fantasia que dizem que deveria ser. E eu não vou me martirizar porque eu não vou viver essa fantasia". Eu assisti a entrevista da Viola Davis com a Oprah, e é uma entrevista muito linda. E aí a Viola falou algo que me marcou, porque eu lembro de viver essa sensação algumas vezes. Ela teve uma realidade financeira muito, muito, muito mais difícil que a minha, e ela conta que ela ia pra escola às vezes, e que eles usavam a roupa várias vezes, e não tinha lugar pra fazer xixi direito na casa, e era muito frio, às vezes ela fazia xixi na roupa, e eles fediam, ela e os irmãos. E todo mundo criticava, e que tem algo ali que doía muito nela, que ela tinha vergonha da ausência de condições dela, sabe. Ela tinha vergonha de não ter uma roupa limpa, ela tinha vergonha de não saber que ela fedia. Ela tinha vergonha, as pessoas falavam como se ela tivesse que saber que aquilo era errado, ou que ela fosse a responsável pelas condições que ela tinha. Assim, eu tô estudando inglês agora, eu não sou fluente em inglês. Eu não sei várias coisas, eu não fiz vários cursos, eu não vim de uma condição financeira que: "Eu vou estudar em Portugal, na Espanha, na França, não é a minha realidade. E em alguns círculos, era quase uma vergonha pra mim abrir a boca e falar: "Eu não fiz isso", mas, cara, eu não tinha nem condição financeira pra isso, não era a minha história, eu vou ter vergonha da minha história? Eu vou ter vergonha de mim, eu vou ter vergonha do que eu vivi, que eu não escolhi. Eu não escolhi nascer na família que eu nasci no interior do sertão baiano, e se eu tivesse escolhido, assim, se eu pudesse escolher, eu escolheria de novo. Eu tenho uma história que eu honro e que eu amo, mas assim, eu não vou ter vergonha disso. E a sociedade faz com que a gente tenha vergonha de não ter a família perfeita do Natal. E aí, olha que louco, você tem a tristeza, sua tristeza de não ter aquela expectativa que te disseram que é o perfeito, te disseram que é o ideal, disseram que é como você deveria viver a data. E vem uma vergonha por você não ter isso aí. Então você tem a tristeza, o seu luto, e a vergonha que é que você acha que você deveria ser, você não tem nem coragem de falar com as outras pessoas. A gente olha essa situação, quando a gente fala da nossa família de origem, e essa época do ano é uma época que traz com muita força, e aí a época que tá todo mundo falando que tá feliz, a gente fica triste. E você pensa: "Poxa, é Natal, eu tenho filhos", se você tem filhos, eu queria que eles conhecessem a avó, eles não e que eles fossem pra casa da avó, que eles ganhassem presente da avó, que tivesse meus irmãos, minhas irmãs e as tias, todo mundo fosse um amigo secreto, e isso não vai acontecer. Porque te disseram que tinha que ser assim. E o meu convite pra você, nesse instante, é que você olhe pra você e pense o que pode significar essa data pra você a partir de hoje, sabe? Que tradições você pode criar pra você a partir de hoje, que fazem sentido com a tua história, que fazem sentido com o que você acredita, que respeitam quem você é. Que tradições podem vir, que são só suas, que
Que escolhas hoje vão fazer com que essa data que não se encaixa para você, na expectativa, porque a pessoa me mandou a carta, e aqui eu tô falando muito genérico, eu não tô nem respondendo a carta em si, dizendo que ela tá desidealizando os pais. Eu já falei em outros episódios aqui sobre o quanto a gente, quando criança, olha para os nossos pais com esse olhar de que eles têm toda a razão, eles são esses adultos que sabem tudo. E aí depois, com o tempo, a gente vai tirando nossos pais do trono. À medida que a gente cresce, a gente precisa tirá-los do trono, pra gente dar conta da vida. Se você acha que para você ser adulto, para você funcionar bem nessa sociedade, você tem que ser super e perfeito e perfeita como seu pai e sua mãe, você não vai dar conta da vida, porque você não é perfeito e perfeita. Saber que eles são imperfeitos e que ainda assim eles vivem e estão aqui criando a história deles, faz a gente pensar, ok, sou imperfeita e vou criar minha história também. Eu tô aqui falando de erros que não é que eles sejam previsíveis, mas que são mais comuns. Eu não tô falando dos absurdos, tá, gente? Tô falando do erro humano. É importante a gente desidealizar os pais. Só que a gente vive um luto. A gente vive o luto da história, porque a gente começa a recontar a história e olhar e pensar, nossa, aquele dia talvez a culpa não tenha sido minha, daquele grito, daquele choro, daquela situação. Nossa, talvez eu não tivesse o poder de fazer diferente do que foi feito. Porque, ó, deixa eu tentar explicar de uma forma compreensível. Em regra, quando algo acontece, tipo assim, o papai e a mamãe gritam, o papai e a mamãe batem em você, são pessoas que têm comportamentos que você, enquanto criancinha, você nem entende aquele comportamento. Mas você se responsabilizar pelo comportamento te dá a ilusão de que você pode controlar esse comportamento. Entende? Porque se você pensa, ele gritou porque eu fiz isso, se eu não fizer isso, ele não vai gritar. Então, eu tenho algum controle sobre o que acontece aqui. A minha atitude, ela realmente tem interferência no que acontece aqui. É uma conclusão que a gente vai tirando enquanto criança para se defender. Porque se você toma consciência do nível de desamparo que você está, que aquele ser humano, ele tem uma vida, ele pode surtar por outros motivos que não tem nada a ver com você, e que isso é completamente inconstante e sem garantias, você dá uma surtada. Então perceber e falar, não, se eu me comportar, o comportamento dele vai ser diferente, faz com que a gente acredite que tem alguma gerência, algum poder sobre o que acontece com a gente. Isso é reforçado pelos adultos ao nosso redor. Em regra, eles realmente falam, eu fiz isso porque você. O responsável ou a responsável pelo meu comportamento foi você. Você me fez agir assim. Você está querendo, quando eu era criança, eu falava muito, você está querendo apanhar, né? Você está querendo isso. Não é que eu vou fazer isso. É o seu comportamento está me fazendo fazer, eu adulto, que não tenho nenhuma responsabilidade pelas minhas atitudes, não tenho nenhum autocontrole, depende do que você, criança, se controle. Entendeu? E aí a gente pequenininho, a gente acreditou nesse negócio. A gente acreditou que não era a vida dos nossos pais, que estava acontecendo um monte de coisa e que podia estar determinando os comportamentos deles. Ou que o comportamento deles era um pacote de inúmeras atitudes e contextos. Não, a gente acreditou que a culpa era minha. O erro era meu. E aí quando eles crescem, ou quando a gente cresce, a gente começa a olhar para trás, começa a perceber que, então, não faz sentido. Não fui eu não, aquele dia não, olha só, não fui eu. E você começa a tirar essa responsabilidade dos seus ombros, parte de nós, porque muitos de nós não chegam nesse momento e continua idealizando papai e mamãe até o dia de morrer, mas quem desidealiza, a gente começa a perceber esses humanos como humanos. E os erros e os comportamentos como, peraí, isso não era meu, era seu. Você é responsável pelo que você fez. Você escolheu agir assim comigo. Você escolheu tomar essa atitude. Não fui eu a responsável por essa atitude. Quando a gente toma essa consciência, quando a gente alcança esse lugar de perceber isso, a gente vive um luto. Porque uma memória não é o que aconteceu com a gente. Presta atenção. Uma memória
é como a gente guardou o que aconteceu com a gente. E as nossas memórias mudam o tempo inteiro, você já reparou? Cada vez que você visita uma memória, você é uma outra pessoa. Eu hoje não sou a mesma de amanhã, de depois de amanhã, de daqui a 1 ano, de daqui a 10 anos. Muitas histórias na minha vida eu vou olhar para trás e vou contar de uma forma diferente, porque eu concluí coisas diferentes sobre essa história. O que aconteceu em si já foi. Não está guardado em nenhum lugar, a não ser que tenha sido gravado. O que fica é como a gente sentiu o que aconteceu, como a gente interpretou o que aconteceu e como a gente segue interpretando o que aconteceu. Então a memória, ela vai mudando. A gente vai recontando a história de diversas formas diferentes. Enquanto a gente é criança, em regra, a gente conta a história que papai e mamãe contaram pra gente. À medida que a gente cresce, a gente vai interpretando, olhando para o passado e pensando, não, peraí, com as informações que hoje eu tenho, essa história não aconteceu bem assim. E aí você conta uma outra coisa dessa história, entendeu? Você acrescenta um ponto, você tira um ponto, enfim, algo nessa história muda, porque você que está olhando para essa história hoje é uma outra pessoa. Qual que é a grande dificuldade? Quando a gente começa essa desidealização dos pais. É a gente acreditar que eles deveriam ser quem a gente espera que eles sejam. Eu falei no comecinho da nossa conversa que desconsiderar o teu contexto é também ser violento com você. Desconsiderar o contexto do adulto é também ser violento com ele. Não estou dizendo aqui que você tem que ser super empático com papai e mamãe violentos com você, não é isso. Mas assim, aquele ser humano, ele tinha a história dele. Não é sobre mim o que aconteceu, mas eu também não vou olhar para ele e falar, é a pior pessoa do universo. É a história dele. É como ele ou ela viram a história dele. E aí o Natal, voltando para a época do ano, ele faz a gente abrir a caixinha desses lutos, né? A caixinha das memórias. Porque a coisa da família, e da união, e da paz, e do perdão, tá em todos os lugares. Você não consegue muito fugir disso. E você fica ali olhando para essas relações e pensando, mas devia ser diferente. Essa dor, ela nunca desaparece de verdade. As dores na nossa vida, elas encontram um lugarzinho para ficar. A coisa tá bem quando a gente encontra um lugarzinho para deixar essa dor. É um lugarzinho que ela tá ali, não tá mais no centro, não tá mais governando tudo, mas ela tá ali. Em mesmo Rio, tem um momento da personagem da Rita que ela fala da dor. A Rita rompeu com a mãe, com a família inteira, no Natal. É uma cena linda no capítulo, acho que no 6º capítulo, no 4º capítulo, eu nem sei. A Rita rompeu com a família inteira. E aí chega um momento que ela fala que o tempo passou e que a dor de ter rompido com a família, de ter vivido um luto com uma família viva, como se tivesse perdido todo mundo num acidente de carro, mas tá todo mundo vivo, era uma dor que já não ocupava o centro. Ela ficava numa gavetinha, dentro desse armário enorme de coisas da cabeça dela. Ali. Volta e meia uma lembrança, uma época, alguma coisa, tirava, abria a gaveta, jogava essa dor no chão, ela tentava se esparramar um pouquinho. Você sente um pouquinho essa dor, consegue se organizar às vezes com alguém, com apoio, e essa dor volta pro cantinho dela. Essa dor ela vai voltar. Ela não vai desaparecer. Mas no momento que a gente está desidealizando, ela parece enorme, sabe? Ela parece gigante, ela parece tomar todos os espaços. No momento que a gente percebe e que a gente dá espaço ao rancor, à mágoa, ao desamparo, a tudo que a criancinha não pôde viver, porque ela dependia de papai e mamãe. Porque, presta atenção, nós dependemos dos adultos que cuidaram da gente para sobreviver. E aí, vários sentimentos em relação a esses adultos, eles ficam escondidinhos, sabe? A vida fala, ó, o cérebro da gente faz, não, fica quietinho, a mente faz, fica quietinho aí. Não pensa nisso não, porque você não dá conta de pensar nisso não, gata. Você depende desse povo, então assim, fica quieta, respira e acha que é com você. E aí, quando a gente começa a desenterrar, às vezes a gente tem contato com essas sensações e esses sentimentos pela primeira vez de adulto. E aí essa dor, ela vem gigante, ela vem gritando, ela vem tomando muitos espaços, vem olhando para esses adultos e pensando, meu Deus do céu, como eles foram capazes de fazer isso comigo, como eles foram capazes. E eu não tô falando que você não tem que viver essa dor.
Eu tô te dizendo que vai chegar o momento em que você vai conseguir pegar essa dor inteirinha e arrumar um lugarzinho pra ela. Que volta e meia vai ser desdobrado, espalhado pela sua vida de novo, mas de outras formas. E com o tempo, você vai aprendendo a manejar essa dor, sabe? Você vai percebendo, quando ela se espalha, eu faço assim, e aí ela volta pro lugar dela. É um aprendizado, é um exercício. Essa dor de perceber que a gente não teve a família ideal. Eu, nesse meu tempo, né, trabalhando com pessoas, eu já ouvi histórias, gente, terríveis. De famílias, meu Deus, sabe, que você olha e pensa, mas como? Como essa pessoa era pai de alguém? Como essa pessoa era mãe de alguém? Como essa criança sobreviveu e tá aqui adulta conversando comigo hoje? Existem situações que a gente tem um choque, sabe? Que são assustadoras. E a pessoa, ela vai levar um tempo até dar nome pra isso. E às vezes o que é assustador pra mim nem é pra você. Às vezes você vai passar uma vida se dar conta disso. E é muito difícil, né, porque às vezes você se dá conta, seu irmão, sua irmã não se dão, e você vira a pessoa ruim que não se deu conta. Quantos de nós aprendemos a contar das surras, dos castigos, dos absurdos que ouvia rindo? Rindo! Como se fosse uma piada. Nossa, minha mãe me falou isso, a minha mãe falava aquilo, a minha mãe... Um dia, eu lembro de um conhecido que a mãe foi buscar numa festa uma vez, e a mãe fez ele voltar andando até em casa, ela dirigindo atrás dele, e ele na frente andando no frio, chovendo, até a porta de casa. E quando chegou em casa, ela entrou e não deixou ele entrar. E aí depois de um tempo que ela deixou ele entrar, mas assim, surra e todas as coisas. Eu não vou julgar essa mulher porque ela fez isso, porque ela não fez, eu não sei a história dela, eu não sei nada. O que eu sei é que essa pessoa que viveu essa experiência, o filho, contava rindo muito. Contava como se ele não tivesse vivido essa história. Ele contava essa história olhando essa história de longe. E é como a maioria de nós aprende a olhar as nossas dores. A gente conta olhando de longe. A gente conta rindo. E várias vezes a mãe contava rindo essa história. Porque ela também não conseguia tomar contato com o quanto aquilo era dolorido para ela também. Entende? E aí, depois de anos olhando essa dor de longe e contando essa história de uma forma desconectada, quando a gente olha e fala, peraí, isso doeu, isso dói, caramba, isso dói. A gente acha que não vai dar conta de olhar essa dor inteira, sabe? Mas a gente vai dar. Sabe por que a gente vai dar? Porque você, enquanto criança, você deu conta de viver essa dor com bem menos recurso do que você tinha. Você tem hoje. Ainda dependendo dos seus pais. E você tá aqui. Se você deu conta de encarar, de viver aquela experiência e de encontrar o recurso, nem que seja o recurso tenha sido esse de olhar de forma distante, pra chegar aqui, você também vai dar conta de não ser a dor, de não mergulhar firmemente na dor. Entendeu? Eu não sei como vai ser o seu dia amanhã. Eu não sei com quem você vai passar amanhã. Mas eu te convido a pensar no que é que você quer fazer amanhã. Em vez de simplesmente fingir que a data não existe, porque, gente, isso é fingir que a data não existe, porque cria a tua rotina. Sei lá, assistir um filme legal e comer uma pipoca sozinha e ouvir música e dançar uma música que você ama muito, não sei. Encontrar aquela outra amiga que também não vai estar com ninguém. Se juntar com a família de coração, a família que você ama, seus amigos. Não sei, eu não sei o que vai ser. Mas se permita criar a tua rotina. Se permita juntar o teu clubinho de gente que não tá se encaixando. E que já aceitou que não se encaixa. Porque, ó, deixa eu te contar um segredo, chega perto. Quem não se encaixa tem de um monte. Entendeu?
Nada, era a maioria se encaixa nessa idealização toda de família, de tudo, não. Alguns assumem, outros não. Tá tudo bem. Faz parte da vida, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. A gente olhar pra nossa história com outros olhos e recontar a nossa história. E descobrir o que a gente vai fazer a partir de agora, sabe? Dando sentido pra gente. É triste, é um luto. É olhar todas as memórias e... Nossa, mexer num baú que a gente queria acorrentar e deixar embaixo da cama para sempre. Mas não dá. E você vai dar conta, porque hoje você tá só mexendo no baú. Um dia você viveu tudo que tava naquele baú. E você tá aqui. Tá bom? É isso, meu amor. Se faz sentido pra você, faz sentido pra aquela amiga, aquele amigo, manda. Ó, deixa eu pedir um negócio pra você. Se você ouviu até o final, deixa um coraçãozinho nos comentários, sabe? Deixa um negocinho assim, pode ser um coração, não precisa falar nada. Que aí eu penso assim, olha, tá coração comigo. A gente se junta. E o algoritmo entende que meu conteúdo é legal. Aí ele passa pra mais gente, entendeu? Aí a gente ajuda mais gente. Putz, olha só, que negócio bonito. Presente de Natal que você pode me dar, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.